E vamos iniciar agora a nossa aula semanal. O seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então chegou a hora de colocar em prática. Vamos falar sobre a instalação de postos de combustível, conhecer os tanques de armazenamento e ver os cuidados com as bombas. Tudo isso para terminar o dia de trabalho numa boa. Nas ruas, os carros seguem as leis de trânsito. Não pode correr, avançar o sinal, nem ficar sem gasolina. Nos postos de combustível, a instalação dos equipamentos também segue regras. Vamos conhecer cada uma delas? Tudo começa com um projeto bem feito. Ele deve mostrar em detalhes os armazenamentos, as instalações elétricas e hidráulicas, o sistema de descarga atmosférica e de combate a incêndio. Antes de colocar a mão na massa, os equipamentos passam por inspeção. Se aparecer algum problema, a peça é separada dos outros materiais e o fornecedor deve ser avisado na hora. Mas nada pode passar por reparos sem autorização do fabricante. E tem mais. Aqui só pega no batente os profissionais habilitados e com treinamento. Para armazenar tanto combustível, só mesmo tanques de 15, 30 ou 60 mil litros. Eles podem ser de aço carbono com parede simples ou aço carbono com resina ou fibra. A estrutura é feita por um tanque primário e um secundário, e dentro dela não pode faltar um instrumento chamado vacuômetro. Com ele, é possível identificar danos causados no tanque secundário durante o transporte, desde a saída da fábrica até sua instalação no local da obra. Mesmo com os testes de fábrica, você vai precisar verificar esse aparelho aqui. Anota aí. A pressão deve ser negativa. A instalação pode ser subterrânea ou aérea. Nessa hora, a pressão volta a zero e o vacuômetro é substituído por um plug. Toda a instalação de postos de gasolina deve ter um bom projeto. Nele estão os cuidados com instalações elétricas, hidráulicas, armazenamento, sistema de descarga atmosférica e de combate a incêndio. Os tanques podem armazenar 15, 30 ou 60 mil litros de combustível. Todos eles têm um vacômetro para medir pressão e garantir o vácuo no interior do material. Só empresas com certificação do Inmetro podem instalar as bombas, mas elas só funcionam depois de testado e aprovado o sistema de estanqueidade. No próximo episódio, não perca os cuidados com a distribuição de energia. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. Já vai instalar as bombas? Aqui só quem tem vez são as empresas certificadas pelo Inmetro. E as normas exigidas pelos órgãos fiscalizadores devem ser seguidas ao pé da letra. Para não sobrecarregar a operação do equipamento, as linhas de sucção são planejadas nos mínimos detalhes. Estanqueidade do sistema testada e aprovada? Agora sim, a bomba já pode funcionar. Mas antes, atenção com os motores. Eles vêm de fábrica etiquetados. Então veja as informações e fique ligado nas tensões da rede local. E o cuidado não para por aí. Todo santo dia o equipamento deve passar por uma inspeção. Tudo em cima com os lacres? Bicos, mangueiras e componentes internos não pode ter vazamentos. Nada de varrer a sujeira para debaixo do tapete. Então lembre-se da limpeza interna e externa, mas nunca com produtos químicos, hein? E para conservar a fuselagem, é só colocar cera periodicamente. A estrutura original da bomba não pode ser modificada. Cortar, furar ou colar qualquer parte está fora dos planos. Achou algo errado? A empresa responsável deve ser avisada na hora, para fazer manutenção ou reparos só com a autorização da empresa distribuidora. Então, pessoal, contextualizando, né, a nossa UC de assessoria e consultoria, basicamente, o trabalho que nós vamos ter quando eu falo com relação à assessoria e consultoria, né, no propriamente dito,
eu posso flutuar por vários segmentos. Um dos segmentos é esse que eu mostrei para vocês hoje, é o contato com postos de combustível, né? Nós temos de abundância aqui no estado, e podemos eventualmente partir para esse ramo também, né? Então hoje eu quero mostrar para vocês uma proposta, um modelo de proposta, né? O modelo de uma proposta, como montar essa proposta propriamente dita, o que eu vou fazer para que esse trabalho seja contratado pelo mercado, né? Como que eu posso executar uma boa proposta e daqui a pouco eu tenha esse reconhecimento do mercado. Vamos lá? Vamos fazer nossa apresentação aqui então. Aqui. Então, como montar uma proposta de consultoria? Muitas das vezes a gente não sabe por onde iniciar, né? Uma boa proposta, ela pode fazer toda a diferença na hora de vender o meu serviço, de conseguir captar novos clientes no mercado. Tudo passa pela apresentação que eu faço, tá? Mas o que é uma proposta de consultoria, gente? Uma proposta de consultoria é um documento enviado a um cliente em potencial que atua como um argumento de vendas, escrevendo como o consultor lidaria com um projeto específico. Então, basicamente, a gente enfrenta muito disso no nosso dia a dia, né, como consultor, como assessor, em como elaborar uma proposta chamativa, uma proposta inteligente, persuasiva, que vai trazer o cliente, ao menos, ficar na dúvida de querer saber o que eu tenho a oferecer. Então, é importante que eu possa formatar uma proposta bem elaborada, né? Ela deve ser persuasiva, visualmente impactante e personalizada para as necessidades exclusivas do cliente. O que eu mais encontro no mercado hoje? São propostas genéricas, né? Às vezes eu vou atender um hospital, o cara vai lá, coloca a mesma coisinha, acho que se fosse atender um posto de combustível, uma indústria. O que as empresas pedem hoje é personalização. O que é a personalização? Um serviço personalizado às necessidades dele, que muitas das vezes são diferentes das necessidades de outras pessoas, de outros empreendimentos, de outras empresas. Então, eu preciso mostrar que eu estou disponível àquela empresa. Por mais que eu queira atender ali 10 clientes, 20 clientes, cada cliente é único. E ele quer se sentir único para você. Não importa o momento que você esteja passando ali com vários clientes, eu tenho uma agenda muito cheia. Naquele momento em que ele está com você ali, que você está prestando serviço, ele quer como se você fosse algo exclusivo. Como se você fosse única e exclusivamente da empresa dele. Então, na hora de vender esse serviço também, eu preciso mostrar essa personificação, né? Ser persuasivo é criar uma necessidade na cabeça do empregador ou do meu cliente, propriamente dito, de por que que ele quer me contratar, por que que ele tem necessidade de ter um profissional qualificado dentro da empresa dele. Hoje, com a chegada do e-social, então, fica muito mais fácil a gente usar esse poder de persuasão que o e-social tem, né? O e-social ele mostra para a gente que, assim, eu sou especialista, eu consigo lançar, eu consigo atender as suas necessidades dentro do e-social. Falou que saúde e segurança, fala comigo. Olha, isso já é uma forma de persuadir, né? Muitas das vezes as pessoas não entendem a persuasão como algo negativo, né? Uma pessoa é muito influenciadora. Será que isso é negativo realmente? Depende da forma que você utiliza, tá? Ser influente, ser uma pessoa que consegue influenciar outras pessoas, está no nosso DNA como técnico em segurança. Nós precisamos saber como influenciar pessoas, como fazer com que as pessoas sigam as normas corretas, sem utilizar de forma bruta, truculenta, né, muitas das vezes autoritária. Pelo contrário, a gente precisa ser agradável, a gente precisa ser persuasivo, mostrar para a pessoa que o ambiente do trabalho necessita de um profissional com o meu perfil, né? E isso o cliente ele precisa sentir na hora da sua proposta, na hora que você está propondo algum tipo de serviço. Então estude o cliente que você está mandando sua proposta,
Estude a necessidade que ele tem antes de formular qualquer coisa, né? Ah, vou mandar uma proposta para um cliente. Espera aí, vamos entender o que esse cliente realmente precisa? Porque às vezes eu vou lá com um monte de serviços, uma gama de serviços tremenda, um baita profissional, mas simplesmente não atende a única necessidade que ele tinha, um único ponto. E às vezes o cliente olha para você e fala assim: olha, nesse momento eu não vou querer, né? Porque você não está atendendo a única coisa que eu precisava. Então é sobre isso que a gente precisa falar, tá? Um consultor pode enviar uma proposta após ser informado por um cliente em potencial sobre os requisitos do projeto. Ou o envio pode ser em resposta a uma solicitação de proposta formal, mas sempre tentando entender o que o seu contratante, o seu futuro contratante, precisa, tá? Então é preciso que você saiba personificar, personalizar a sua proposta, tá? E muitas das vezes uma imagem bem vendida favorece você também a ter preços mais competitivos, mas ao mesmo tempo preços atraentes também para o seu contratante. E que não seja algo lesivo a você, que não vai te, por exemplo, que não vai te onerar com relação aos custos, né? Que não vai tirar de você o seu ganho. Então, assim, é preciso equilibrar essa questão de precificação também, né? Às vezes eu jogo uma proposta muito lá em cima, a pessoa nem olha, né? Porque o preço está muito fora da realidade. Ou eu coloco um preço abaixo de mercado demais, que a pessoa vai olhar para a minha proposta e vai falar assim: não, isso aqui não tem qualidade. Olha o quanto ele está cobrando pelo serviço. Então, tudo isso influencia. Saber fazer uma proposta bem informada, uma proposta bem sucinta. Porque às vezes tem gente que vai lá e faz 10 páginas de proposta, né? 9 dessas páginas são encheção de linguiça, né? A pessoa está ali fazendo um documento que não condiz com a realidade, ou ele coloca uma proficiência que ele não tem, né? Para tentar atrair esse cliente, e tudo que o cliente precisa é da personalização, seja personalizada as suas atitudes, as suas necessidades, né? Então a gente precisa entender alguns pontos. O que uma boa proposta deve ter, gente? O que deve ser incluído nessa proposta, tá? Geralmente tem as seguintes seções. Uma página de rosto. O que vai nessa página de rosto? Geralmente a logomarca da empresa, um slogan chamativo, tá? Um sumário executivo. Eu preciso abrir a proposta e saber ver uma forma ali de como eu vou lidar com isso, né? Como eu vou receber essa proposta no meu dia a dia para minha empresa e como ela vai me agregar. Muitas das vezes eu já quero ir direto ao ponto, né? Então eu coloco ali no meu sumário executivo todos os pontos que eu executo, ele já vai direto na descrição daquele que eu faço, né? E que interessa a ele. Então isso é objetividade também, né? Outro ponto interessante são os problemas e objetivos do cliente. Como eu falei na página passada aqui agora, no slide passado, a personalização ela passa pelo entendimento da necessidade do seu cliente. Às vezes ele está buscando treinamento e você oferecendo documentação. Se torna incompatível, né, com a necessidade. E assim, você pode ter certeza que no mercado você vai ter concorrência. Se você não entende a necessidade do seu cliente, o outro vai entender. Então é preciso que você olhe com os olhos de quem tem a necessidade. Fala assim, é aqui que eu vou agir para melhorar a sua empresa. Traga os resultados propostos para o projeto, né, falando assim, olha, se você nos contratar, a gente consegue fazer isso, isso e isso, né? Tudo vai estar descrito na proposta e você consegue mostrar essa real necessidade ou criar uma necessidade na cabeça do contratante, né? É como se você estivesse vendendo. É uma venda que você está executando ali, mas não de um produto, é de um serviço. A venda de serviços, muitas das vezes, ela é difícil porque eu não tenho o produto palpável. Eu não estou vendendo um carro, né, que a pessoa consegue fazer um test drive. Gostou, compra, se não gostou, não compra. Eu estou vendendo uma ideia, eu estou vendendo um serviço, né?
Eu estou vendendo um conhecimento. Então, é isso que eu preciso ter noção de como colocar esse conhecimento que eu tenho sem, assim, ser obsoleto demais, sem ser, vamos dizer assim, sem colocar coisas necessárias, sem ser muito fútil, indo direto ao ponto, sendo claro e conciso, tá? A proposta ela tem que ter uma concisão, ela tem que ter clareza para o empregador, certo? Então, identificou os problemas, os objetivos da empresa, identifica também as soluções, né, propostas na sua proposta, as soluções propostas para a atividade, né, e coloque também no corpo do seu texto. Um resumo da proposta do projeto. Então, basicamente, eu fiz todo o lançamento do que eu precisava, todos os problemas, objetivos, agora eu faço um resumo. Esse resuminho, o que eu vou fazer? Eu vou falar o quanto eu vou auxiliar a empresa nesse projeto. O quanto o meu auxílio vai dar de ganho para a empresa. A empresa precisa ter essa noção, né? Porque tudo hoje é custo. A empresa visa o seguinte: deixar de gastar também é ganhar, né? Então, se ela deixa de ter um custo e ela consegue remanejar esse custo para o seu serviço, isso pode influenciar na sua continuidade de serviço também nessa empresa, né? Outro ponto, gente, são soluções entregáveis no projeto. O que é uma solução entregável, né? Quando eu proponho, eu preciso mostrar para o contratante que vale a pena, que eu consigo resolver o problema, que o problema ele existe, mas ele é resolvível. Às vezes, por exemplo, eu trago uma solução mirabolante, que ela é possível, mas muitas das vezes ela não é viável. Eu tenho que verificar a viabilidade do projeto para que eu possa trazer uma solução decente, possa trazer uma solução convincente para o ambiente de trabalho. Então a pessoa vai contratar um serviço que ela realmente entende que vai acontecer, né? Às vezes a empresa ela se propõe a me contratar, você chega com a solução para uma máquina, por exemplo, enclausuramento de uma máquina. É caro, é risco, né? Mas eu não ofereci treinamento, eu não ofereci conscientização, eu já ofereci a resolução direto na máquina. E eu sempre falo o seguinte: você não pode chegar somente com uma solução. Para cada problema levantado, no mínimo 3 soluções, certo? Porque agora eu consigo cercar o meu cliente. Eu tenho uma solução mais completa, mais mirabolante, que você vai gastar uma nota, mas vai ficar perfeito. Eu tenho uma solução intermediária, que não tem um custo tão elevado, atende bem a norma, né? Mas não é aquela perfeição que teria na primeira solução. Mas eu também tenho que aprender a trabalhar com paliativo, muitas das vezes que a empresa precisa no momento, para que ela possa se estruturar e fazer a atividade correta no futuro. Então, eu tenho que trazer as 3 opções para o meu cliente. Nem todo cliente que necessita do seu trabalho, ele vai estar nadando em dinheiro, né? Para poder pagar um custo mirabolante, pagar uma atividade que vai gerar vai onerar o caixa da empresa. E se ele realmente sobreviveu até agora sem esse tipo de serviço, ele vai querer esperar mais um pouquinho. É aí que você perde o cliente. Então, tragam soluções que sejam plausíveis, soluções que sejam tanto viáveis quanto possíveis. Olha só, a diferença de possível e viável, né? Vamos supor, você quer fazer uma viagem para os Estados Unidos. É possível? Claro que é possível, desde que haja planejamento. Neste momento, é viável para você? Muitas das vezes não é, né? Depende de cada um. Mas a viabilidade, ela tem muito a ver com o imediato. A possibilidade, ela é mais um ponto futuro, né? É mais uma necessidade futura que a pessoa pode ter. Então, para isso, existem cronogramas depois que você entra na empresa, né? Para você pegar as necessidades, colocar ela no papel e mostrar isso é urgente, isso aqui é médio prazo e isso pode esperar, né?
Na hora de apresentar o seu projeto, já faça um projeto ali de curto, médio e longo prazo para a resolução dos problemas encontrados. Por isso que a gente sempre faz uma visita antes na empresa, faz uma avaliação de tudo que eu preciso para poder colocar na minha proposta personalizada. Tá? E pode ter certeza, isso agrega um valor muito grande para a empresa. Como escrever uma proposta de consultoria, gente? Comece com uma página de rosto, né? Que lista seu nome, o nome do cliente em potencial e a data do envio. Adicione a sua marca com as suas cores e logotipo. Isso é interessantíssimo, gente. Tá? A capa da sua proposta, a capa do seu documento, ela precisa ser personalizada para poder mostrar seriedade, mostrar profissionalismo. Tá? Muitas das vezes, o cliente, até a forma que a proposta chega na mão dele, né, se é só um papel avulso ali, ou se chegou numa pastinha, chegou num envelope, né, direcionado à pessoa que precisa receber, tudo isso influencia. A forma em que ele é tratado, isso vai influenciar. Eu tenho falado muito no curso técnico aqui, no Senai, que nós não somos técnicos de segurança no trabalho, nós somos resolvedores de problema. Nós estamos lá na empresa para resolver problemas. Nós somos consultores para tentar resolver os problemas. Nós somos assessores resolvendo problemas. Tá? E isso vai trazer uma bagagem, traz um know-how para a gente de tudo que eu executo e tudo que eu faço. Tá? Então, eu preciso divulgar a minha marca já na capa da proposta. Tá? Eu preciso colocar o meu nome. Muitas das vezes o cara coloca o nome lá no final da proposta. Até o cliente chegar lá, ele fica na dúvida de como deve se tratar a você. Olha só o quanto isso impacta. E é uma pequena coisinha, né? Se apresente, mostre firmeza, mostre que olhe dentro do olho do seu possível contratante e mostre para ele o seguinte: olha, eu estou aqui, eu vim resolver o seu problema. Impacte na sua apresentação, sabe? A pessoa precisa sentir firmeza naquilo que você está passando. Fala, olha, você tem um problema e eu sou a solução. Me contrata e eu vou te entregar isso, isso, isso e isso. Tem que estar tudo descrito na proposta. E como eu disse, tem que ser coisas que eu sou capaz de entregar também. Porque senão depois que me contrata, como que fica? Né? Escreva um sumário executivo abordando os desafios do cliente, né? Como você planeja resolvê-los e quais métricas ou padrões de referência você usará para avaliar o sucesso da empreitada. Gente, métrica. Quando a gente fala métrica, tem gente que ainda nem se atentou para o que é isso, tá? Então a gente vai falar muito sobre isso nas próximas UCs também. Para quê? Para que você entenda o que são métricas, o que são indicadores, né? Hoje, as métricas que a gente utiliza, indicadores que a gente utiliza, né, são volumes de acidentes, estatística de acidentes, estatística de quase acidentes. Tudo isso eu preciso colocar no papel. Eu preciso mostrar o antes e depois para a empresa. Né? Eu preciso mostrar para ele, falar, olha, eu vou fazer isso, isso e isso na sua empresa, e se tudo correr como padronizado, como preconizado na norma, o sucesso é garantido. E o sucesso é você chegar nesse ponto aqui, nesse ponto futuro, sem nenhum tipo de problema, sem acidentes. Né? Mas eu tenho que colocar isso na proposta, professor? Sim. Né? Qual o tipo de métrica que eu vou utilizar? Quais são os parâmetros que eu vou utilizar para poder mensurar isso depois? Né? Para saber se eu estou no caminho correto ou não. É isso que eu preciso idealizar, certo? Eu preciso mostrar para o meu cliente essa visão de futuro, que a empresa dele vai crescer com o meu trabalho, a empresa dele vai se desenvolver com a minha atividade, né? Tudo isso a gente apresenta em nossa proposta. Descreva o escopo do projeto, né, em que você irá ou não trabalhar, seja específico. Né? Como escrever uma proposta de consultoria? Dessa forma.
cria um escopo do documento. O que é esse escopo? É o corpo do documento, né? Então, eu vou colocar ali o risco X. Eu tenho que elaborar aqui uma análise preliminar de risco de todas as atividades. Vou criar um procedimento operacional padrão para cada atividade que você tem, né? E o resultado que eu quero alcançar com esses procedimentos são risco zero, né, que a gente sabe que não existe, mas é uma meta sempre que devemos sempre buscar, não é isso? No ambiente de trabalho. Acidente zero, não é isso? Então a gente pode mostrar para ele, se tudo seguir como planejado, se for executado de acordo com o procedimento operacional padrão que eu vou implantar dentro da sua empresa, o resultado será esse. Nós vamos chegar com o número de acidentes zerado em até 2025. Nós estamos em final de 23, né? Então eu peço ali um ano e meio de projeto. Para quê, gente? Para que seja dada continuidade, renovado. Eu não quero ganhar uma vez do meu cliente, eu quero ganhar sempre. Então, muitas das vezes, esse é o pensamento que a gente tem que ter. E seja específico no ponto que você quer colocar de prevenção, né? É preciso que você especifique o máximo possível, porque para não ser cobrado daqui a pouco por coisas que você não prometeu, mas que muitas das vezes o seu cliente vai cobrar. Eu falo por experiência própria, já trabalho há quase 15 anos nessa área de consultoria, né? Passando por algumas empresas também, mas sempre fazendo o meu trabalho de consultoria ali. Hoje não é diferente, hoje eu sou professor no Senai e tenho empresa de consultoria também. Então eu entendo como que funciona muitas das vezes a cabeça do cliente, né? Quando ele está pagando e o trabalho está sendo bem feito, muitas das vezes está caro. O processo tá rodando, poderia rodar sem você. Quando acontece alguma coisa de errado, você vai ser o bode expiatório ali, se não tiver no escopo da sua proposta, se não tiver num contrato pré-definido, o que vai acontecer? Né? Ele vai simplesmente olhar para você e falar: olha, contratei você para resolver o problema. Até o momento não resolveu. E aí? Como que a gente fica? Né? Você vai escutar isso. Isso é um problema. Então, sempre se resguarde, gente. A proposta, ela é um documento que lá na frente pode ser utilizado por você também. Fala, não, mas isso aqui não está no nosso escopo de trabalho. Né? Eu não vendi isso aqui para sua empresa. Tá? Isso pode sim ser um adendo de contrato. Eu posso fazer isso sim para sua empresa, vai custar um valor X a mais, né? Mas eu resolvo o problema. Só que no nosso escopo aqui, não tinha isso. Tá? Pode acontecer, pessoal. Fiquem espertos quanto a isso também. Tá? Liste os entregáveis, ou seja, os resultados finais do seu trabalho como um relatório produtivo de produto de software, protótipo ou mapa de processo. Não adianta nada você chegar lá só com tópicos, né? Ah, eu vou resolver isso, resolver isso, resolver isso, resolver isso. Crie um mapa de processo, implemente coisas diferentes na sua proposta. Mostre que você é um cara atualizado, que você é um cara diferenciado e que a empresa precisa de você, né? Faça um mapa de processo, um mapa mental, aonde você vai conseguir encantar o seu cliente, né? Você vai conseguir mostrar para o seu cliente a necessidade de contratar você, né? E nesse mapa mental você vai seguindo passo a passo. Se fizer isso, vamos chegar nesse resultado. Chegando nesse resultado, eu consigo partir para cá. Chegando aqui, eu tenho um resultado final. Então, mostra a viabilidade para ele. Tá? Muitas das vezes, a viabilidade de muitos projetos é sem custo. Né? Eu não tenho um custo agregado às atividades que eu preciso implementar. Muitas das vezes, só o meu conhecimento basta e aquilo que a empresa já me oferece de subsídio. Então, eu preciso entender isso. Né? Crie um cronograma. Adicione prazos para marcos entregáveis e entregáveis finais, né? Gente, vou pegar um momento da nossa UC e eu quero mostrar um procedimento para vocês, que é um procedimento de mercado hoje altamente eficaz, tá?
que é a questão do Scrum ou a questão também do método ágil. São dois métodos que nós podemos utilizar para mostrar para o meu cliente o nosso passo a passo, como que eu vou desenvolver isso, e dentro dessas entregas, como é que eu vou alimentá-lo semanalmente, mensalmente, com relatórios para poder mostrar o sentido daquilo que eu preciso no ambiente de trabalho, tá? Então, o que eu chamo de entregável são as pequenas entregas que eu vou fazer buscando um resultado final, certo? É como se, por exemplo, eu estou comprando um carro e eu decidi a cor desse carro, né? Eu quero um carro cinza chumbo, um exemplo. E a concessionária só vai me entregar esse carro daqui 6 meses. Eu vou esperar, porque é um carro personalizado para mim. Nunca me entregaram um relatório, nunca me perguntaram se estavam no caminho certo. De repente, eles me entregam um carro chumbo, né? Cor de chumbo, só que uma cor que eu não gostei. O projeto final, só me entregam o projeto final. Será que não poderia ter sido seccionado? Não poderia ter sido fatiado o problema? Então eu vou fatiar os problemas e vou passo a passo falar, olha, até aqui a gente resolveu isso. Estamos no caminho certo? Temos que dar uma virada de chave? Como que está? Como que o seu cliente está entendendo isso? Então, nesse cronograma, você vai mostrar para ele que é o seguinte: o trabalho é um trabalho de anos, 2, 3 anos. Mas eu vou fatiar isso mês a mês, né? 15 em 15 dias eu vou emitir um relatório e vou encaminhar para o meu cliente, para que ele possa dar sequência e falar, não, realmente é isso, está no caminho certo. Seguindo dessa forma, a gente vai chegar no resultado final, que é o zero acidente, tá? Então eu começo a mostrar para o meu cliente que eu tenho procedimento, que eu tenho métodos, eu sei executar a atividade corretamente, né? Eu tenho conhecimento para tal. Então eu preciso mostrar isso para ele. Resuma os custos, né? Deixe claro desde o início quanto você cobrará. Inclua também quaisquer estruturas de pagamento, como um depósito ou parcelas de pagamento, e como você deseja ser pago. Tudo, gente, é negociável. Na hora da proposta é a hora que eu coloco a forma que eu quero receber, né? Às vezes vou fazer um trabalho pontual, não é isso? Então eu coloco sempre, por exemplo, uma entrada X, o restante eu posso parcelar ali em 2 vezes. Dependendo do cliente, ele faz o seguinte: não, eu quero todo o resultado e não vou parcelar, eu vou pagar à vista na hora da entrega do resultado. Isso também conta, né? Então, para cada momento, você tem que deixar muito claro o que você quer, né? Falar em numerário, falar em dinheiro com o cliente não pode ser um tabu para você, né? Por quê? Porque você está vendendo uma atividade, você não está doando o seu tempo, você está vendendo o seu conhecimento. E esse conhecimento ele tem um valor, tá? O valor é você quem coloca. Preço é negociável. O valor você vai agregar à sua proposta. E dependendo da proposta de serviço que você oferece, esse valor agregado ele pode subir ou ele pode cair. Depende muito do que você oferece e da forma que você oferece, tá? Então defina isso muito bem na hora da proposta para daqui a pouco conseguir o cliente. Não, mas não foi isso que a gente acordou. Não, foi sim, foi. Não, aí começa a discussão, né? Não, mas não foi dessa forma que eu falei que ia pagar, não era esse valor proposto. Aí vai você buscar a proposta, buscar o contrato, né? E verificar que você não negociou corretamente. Uma vez negociado, eu tenho que cumprir, mesmo que gere um prejuízo, né? Então, para que seja saudável para as duas partes, discuta desde o início, deixa claro, o seu valor é esse, porque você sabe fazer a coisa correta e com qualidade, né? Não entre em leilões, isso é importantíssimo também. Ah, eu vou mandar uma proposta mais alta para quando o cliente chorar, quando o cliente pedir um desconto, eu deixar no meu preço ideal. Não, gente. Pelo contrário, eu mando na minha proposta, eu vou mandar o valor que eu acho justo para minha atividade, pelo meu conhecimento, né? E ali eu vou negociar com ele o seguinte:
prazos, pagamentos, valor já está definido da minha parte, né? Claro que pode haver uma negociação e você reduzir um pouco o seu preço, né? Retirar um pouco dos trabalhos que você vai executar, não é isso? Mas muitas das vezes você precisa aprender técnicas de fechamento também. Isso é importante, né? Porque o tempo todo eu vendo a minha imagem, eu vendo o meu conhecimento, eu vendo a minha postura, o tempo todo eu estou vendendo, né? É importantíssimo isso. Então, naquele momento ali, é você que está sob o controle, você que detém o conhecimento. Então, você também precisa aprender a precificar o seu trabalho, certo? Para que não tenha que ficar baixando o preço toda hora, ou estar fora da realidade do mercado, tanto acima quanto abaixo, né? Então, algumas técnicas elas existem, elas podem ser utilizadas, né? Mas na hora da apresentação da sua proposta, seja muito claro, seja muito conciso com relação a preços, a custos, tá? A estrutura de uma das partes é uma das partes mais importantes de uma apresentação de consultoria de sucesso. Qual estrutura? Como que eu vou montar a minha apresentação? Será que ela é chamativa? Será que ela não está carregada demais de informação? Será que não está pobre demais de informação? Né? Sempre que você elaborar, olhe com os olhos que o seu cliente veria. Verifique a forma correta que você vai criar esse corpo desse documento, né? Fonte de letra influencia, a forma com que você escreve, né? Erros de português podem influenciar bastante, certo? Então, isso conta muito pro contratante. Então, é preciso que você tenha essa noção e possa desempenhar a atividade de uma forma assim que você vai ter sucesso na sua venda, né? Então, mostre para o seu cliente as partes mais importantes que ele precisa, as necessidades que ele está buscando. Então, o corpo, a estrutura do meu documento, ela é importantíssima para isso, né? Escolha cores certas, né? Cores mais neutras, né? Então, olha só, o quanto a cor influencia, né? Escolher a cor certa para um projeto depende muito da psicologia, do significado das cores. Mas só estou fazendo uma proposta preto e branco. Cara, dependendo da logomarca, dependendo da forma que você coloca. Olha só, cores frias, então cores mais neutras, né? O que que ela passa? Ela passa confiança, ela passa lealdade, ela passa estabilidade, não é isso? Já as cores mais quentes, mais vivas, um vermelho, um verde mais chamativo, ele demonstra energia, demonstra entusiasmo, positividade, né? Mas é claro, gente, tudo é comedido e tudo tem os seus limites. Dependendo da proposta que você vai colocar lá, não, eu vou colocar cores quentes então. Aí vira um carnaval na sua proposta. De repente o cara não consegue encontrar nem o preço que você colocou ali no serviço, né? Então, logo a sua proposta não vai ser analisada, tá? Identifique o perfil da empresa que você está buscando como cliente, né? Se é uma empresa mais tradicionalista, se ela tem mais tempo de mercado, né? Se ela tem uma inflexibilidade muito grande, para que você possa realmente utilizar essa psicologia aqui a seu favor. Ela pode jogar tanto a favor quanto contra, né? Então é preciso que a gente tenha essa noção de fazer a coisa acontecer da forma correta. Tranquilo? Uma maneira rápida de transformar uma proposta em uma apresentação, né? Programe qual é a mensagem central do seu relatório. Esse deve ser o tema da sua apresentação, o tema central, né? Muitas das vezes eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a minha proposta enquanto a pessoa está lendo, eu estou ali no PowerPoint, eu estou no Data Show apresentando. Estou me apresentando e apresentando a minha empresa, né? Não importa se a minha empresa sou só eu. Por trás de mim existe uma gama de conhecimento, existe uma gama de profissionais que eu posso agregar sem problema nenhum. Eu falo por experiência própria mais uma vez, gente, né? Eu tenho uma empresa e qualquer tipo de serviço voltado para a área de segurança e saúde no trabalho, a minha empresa faz.
Eu tenho parceiros que podem desempenhar, né? Então, pode contar comigo por que for preciso. Condense. Decida quantos detalhes do relatório você precisa concluir na apresentação. Se eu for falar, jogar toda a minha apresentação escrita em slide, depois ir lá apresentar, fica chato. O cara não sabe se lê ou ele não sabe se olha para o PowerPoint que eu fiz. Gente, apresentações, elas têm que ser, vamos dizer assim, um meio de apoio. Eu não posso me apoiar na apresentação. A apresentação aqui tem que ser um suporte para aquilo que eu estou falando, tá? Então, muitas das vezes, quando você está fazendo uma apresentação, seja ela uma proposta, de um relatório, aquilo é só um apoio. Quanto menos informações você joga escrita, né, mais fácil de você conduzir a apresentação com você, né? Então, slides carregados demais de informação, de escritas em excesso, pode ser um problema. Daqui a pouco eu não sei se eu presto atenção em você ou se eu presto atenção no seu slide. Tá? Resuma. Organize informações de apoio em um resumo da proposta, né, do projeto, e em seguida, em sublinhas se necessários. Mas tudo muito sucinto, somente tópicos, o qual você fala, você vai apontar para aquele tópico e dali você vai discorrer o seu conhecimento, certo? Você vai mostrar que o importante não é a sua apresentação no PowerPoint, mas a apresentação pessoal, certo? Visualize, crie recursos visuais para cada slide. Então, assim, a forma com que o slide se apresenta para o seu cliente, isso é muito importante, né? A imagem visual, aquilo que você quer vender realmente. Uma dica de sucesso, vamos lá. Tente manter sua proposta em, no máximo, gente, 5 páginas ou menos, tá? Batendo ali, eu diria que uma proposta ideal, ela hoje no máximo 3 páginas, tá? Nem 5, vamos pensar em 3 páginas, para que seja uma coisa sucinta, direta e seja eficaz, tá? Não sobrecarregue o cliente com informações, concentre-se em delinear os problemas do cliente e soluções. Cara, tem gente que vai lá e coloca as 38 NRs dentro da proposta. Será que isso vai atender meu cliente? Não tem necessidade, né? Às vezes eu coloco uma receita de bolo e de repente eu coloco o preço do serviço que eu vou fazer. Não é assim que funciona. Faça algo personalizado. Não confunda o seu cliente com jargão e juridiquês, né? Gente, tentar falar de forma muito rebuscada, de forma muito intelectual, não tem aplicabilidade, não tem eficiência quando eu estou falando com o cliente, tá? Ele precisa ouvir o que ele precisa ouvir. Coisas claras, simples, né? Ele precisa ouvir que você vai resolver o problema, que você identificou qual é o problema e você vai resolver o problema. Então, na hora da venda, seja simples, seja conciso, tá? Não fique enrolando. A gente sabe que tempo hoje é dinheiro, literalmente, né? Então, não tome o dinheiro do seu cliente, não tome o tempo dele, não perca o seu para o seu cliente. Abra espaço para perguntas, tá? Muitas das vezes, nós estamos fazendo a apresentação e só eu falo, só eu falo. Será que o meu cliente não tem dúvidas? Será que ele não quer me perguntar alguma coisa sobre trabalhos anteriores? É preciso que a gente entenda isso, tá? Encante o seu cliente. O que é encantar o cliente? Mostre firmeza, mostre que você está ali porque você quer, você tem vontade de prestar serviço ali, você quer fazer parte desse projeto, tá? Fale com firmeza, olhe sempre nos olhos do seu cliente. Não fique de cabeça baixa, desviando o olhar, né? Dá a impressão que você está mentindo, que você não tem conhecimento do que você tem a oferecer. Então, assim, gente, olhe nos olhos do seu cliente. Seja firme, tá? Seja educado, porém, coloque as palavras com firmeza, com conhecimento, com propriedade, tá? Conheça bem o serviço que está vendendo.
Isso é um grande problema. Tem muitas pessoas por aí que vendem serviços e nem sabe por onde passou, né? Às vezes o cara não se atualizou e não sabe como que funciona a dinâmica de um PGR. Isso é um problema, porque o seu cliente ele quer saber os mínimos detalhes. Muitas das vezes ele sente que está pagando caro, então ele quer saber os detalhes do que está sendo feito. Como que você vai auxiliar? Como que isso vai ajudar no andamento da empresa dele, né? E por último, gente, não seja prolixo, tá? O que é prolixo? É uma pessoa que enrola, o tempo inteiro está ali, amassando o mesmo conteúdo, falando a mesma coisa, né? E não consegue se fazer entender. Seja claro e direto. Simples assim. Obrigado, pessoal. Né, vamos encerrar mais uma aula nossa aqui. Gostaria de passar alguns recadinhos para vocês, tá? Acredito que essa UC está chegando ao fim das aulas nossas aqui. Consequentemente, eu preciso que vocês comecem a postar as atividades. Nós precisamos começar a corrigir as atividades para que vocês tenham o mesmo desempenho das UCs anteriores, tá? Vamos postar as SAPs para que possam ser avaliadas e a gente possa ter um melhor desempenho, tá bom? Faltando aí nessa reta final do nosso curso, faltando mais 2 UCs para a gente finalizar, acho importantíssimo a gente não deixar a peteca cair. Vamos postar as atividades. Se tiver dúvida, deixa a mensagem lá para mim que eu respondo vocês, tá? Mas não deixa passar, pessoal. Vamos fazer as atividades corretamente. Bacana? No mais, espero que vocês estejam bem quando estiverem assistindo essa aula, tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato, mande mensagem pelo AVA. Estou sempre à disposição de vocês para qualquer dúvida que possa surgir, tá bom? No mais, uma boa noite, uma boa atividade para vocês, tá? Qualquer dúvida quanto à aula, eu estou à disposição. Mande mensagem, respondo sempre que possível vocês. Tá bom? Então, um abraço, boa noite e até a nossa próxima aula.